Estamos ministrando a palavra de Deus sobre o tema: a mudança vem pela palavra. A mudança vem pela palavra de Deus. E hoje eu gostaria de finalizar nesse texto, que é o texto principal. Na antepenúltima mensagem eu encerrei lendo esse texto. Quarta-feira nós prosseguimos nesse texto e agora eu quero encerrar a explanação do texto de Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Nós lemos aí o versículo 1 que diz, todos estão comigo? Diz assim a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei, verso 7, todos nós. Portanto profetizei como me foi ordenado. Então, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Concede-nos, Senhor, que nesta noite sejamos abençoados com o entendimento da Tua palavra e a aplicação para os nossos corações. No nome de Jesus, amém e amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, é claro. O texto bíblico relata o processo que Deus realiza para manifestar a sua vontade na terra. O Senhor Deus está falando aqui, esse texto se trata do estado espiritual de Israel. Israel se encontrava cativo em Babilônia, eles estavam exilados na Babilônia. O profeta Ezequiel foi um dos profetas que profetizou que isso aconteceria. Ele foi ignorado pelos reis da época, e ele, não somente ele, mas também Jeremias, foram os profetas que profetizaram. Aliás, o texto diz que havia muitos outros profetas que profetizaram, como que o Senhor dizendo que desejava ardentemente que eles fossem abençoados e não estivessem à beira da situação que estavam para viver. O trecho da palavra mostra como estava a situação espiritual de Israel. Versículo 11, o Senhor explica: então ele me disse, aliás, o versículo 9, continuando, versículo 8, continuando a leitura, fica melhor dessa forma. Olhei e vieram nervos sobre, aliás, versículo 9 mesmo, desculpe, irmãos. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. E só agora o Senhor vai falar do que se trata, o verso 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados.
Nós explicamos aqui a respeito do versículo 11, essa fala do povo que o Senhor relata, como uma referência para demonstrar a situação de estrago espiritual que pode acontecer também conosco. O Senhor relata que eles são esses ossos secos, e Ele diz qual é a conduta dos ossos, ou seja, não há vida. O que é que eles falam? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. O que significa, então, os ossos se secaram? Nós estamos mortos há muito tempo. Como que dizendo, nós estamos perdidos nesse exílio. Não há esperança, não esperamos mais nada. A nossa esperança morreu, pereceu a nossa esperança. E na tradução do texto original, estamos cortados, literalmente, nós estamos fatiados, cortados em pedaços, como que espalhados, e realmente estavam. Se você estudar sobre Babilônia, vai descobrir que eles tinham pelo menos 99 províncias com governadores. Era um reino grandioso, e Israel foi espalhado, ainda que você encontra no texto de Daniel, ali a pessoa dos principais, o Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, estando junto ao rei, mas é claro que o povo de Israel foi espalhado por todas as províncias, desde que fosse governo babilônico. Nós estamos mortos, secos os nossos ossos, como que mortos há muito tempo. Ou seja, tudo se encerrou, acabou para nós. E então, o Senhor explica para o profeta essa condição. É claro, nós podemos aplicar essa realidade espiritual para o nosso dia a dia, pois as coisas do Senhor para nós no Novo Testamento são amplamente suficientes para entendermos isso. Eu tenho dito que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são a mesma coisa. Sob que ótica? No Antigo Testamento, Deus é um Deus que está à procura de relacionar-se com o homem. No Novo Testamento também. No Antigo Testamento o homem era pecador, no Novo Testamento também. Portanto, qual é o entendimento que eu tenho? Eu vou ler toda a Escritura e vou extrair todo o entendimento que o Senhor transmitiu através de sua palavra. E eu digo isso para aqueles que reprovam ou talvez não se interessam pelos textos do Antigo Testamento. Meus irmãos, o texto da palavra relata muito fortemente isso. Quando eu leio, por exemplo, o Senhor na tentação no deserto, Ele abre a sua boca no deserto para proferir, na primeira tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos ouvindo uma palavra que estava ali no Novo Testamento, mas naquele momento não havia nenhum texto do Novo Testamento escrito. O relato, na hora que Jesus disse isso, se referia à Escritura escrita até aquele momento. E é claro, depois todo o Novo Testamento vai se formar sob o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo utilizou dos servos do Senhor para então trazer o conhecimento do Senhor e, é claro, sob a ótica do Cristo que foi manifesto no nosso meio. Meus irmãos, se nós atentarmos para estes princípios, nós vamos compreender claramente o que a Bíblia está dizendo. Até hoje nós temos o vale de ossos secos aonde passamos. Dependendo da realidade da família, esses ossos estão da forma que o profeta Ezequiel viu. E qual deve ser o nosso entendimento diante dele? Eu quero recapitular o que falamos na mensagem de quarta-feira. No início do texto de Ezequiel 37, você encontra um profeta que tem comunhão com Deus, aonde o Senhor se revela a ele. E o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. Veja, veio a mão do Senhor. Então,
Qual é a primeira situação que tem que ser resolvida para que o Senhor Deus use você como instrumento, como usou o profeta Ezequiel? Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ser encontrado, aprovado aos olhos do Senhor. E aí, é claro, que o meu interesse é muito forte para que entendamos que a Escritura está claramente como regra de fé e conduta para nós todos. Na quarta-feira, nós lemos o texto da palavra de Deus, onde no Novo Testamento o Senhor se manifesta dizendo: eu sou a videira verdadeira. Os ramos que querem dar fruto, eles precisam estar em mim, em outras palavras. E aquele que está em mim dá muito fruto, mas o que não dá, o Pai o corta. Ou seja, aquele que é desobediente, que não progride na visão, no propósito, ele termina completamente afastado. E o mesmo texto diz: se as minhas palavras estiverem em vós, em resumo, o texto vai dizer que vocês poderão pedir o que quiserem e será feito, mas só se as palavras do Senhor estiverem em um discípulo. Veja que no Novo Testamento não mudou. Deus vai fazer uma obra, mas você precisa estar em comunhão com Ele. E a comunhão, meus irmãos, não está em cumprir rituais, vir aos cultos e fazer orações desconectado do princípio. Como assim? Você, se estiver em pecado, seja qual for o pecado, você está desconectado do Senhor, então você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa de real arrependimento. E muito cuidado se você está até arrependido, mas é muito mais remorso pelos efeitos do que das consequências do seu pecado. O genuíno arrependimento, ele traz a visão, ele é regado da visão onde a pessoa recebeu a abertura dos olhos para ver os seus próprios pecados. E essa abertura não foi porque o pastor ensinou, mas foi porque a palavra de Deus entrou em você e ela gerou em você o entendimento do plano de Deus. Então você se arrependeu, porque você contemplou a vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia chama isso de que a pessoa creu em Deus. Creu em Deus. Em outras palavras, o Deus se revelou, o único Deus se revelou a ela. Então, o texto mostra que esse profeta tinha comunhão com o Senhor. E então Deus mostra a ele a realidade do povo. Meus irmãos, talvez você que está aqui hoje está dizendo: não, eu quero saber da resolução do meu problema. Eu sou o vale de ossos secos. Não. Olhe só, se você é um discípulo do Senhor, você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Senão você não é discípulo. É verdade que aqueles que estão começando nos primeiros passos precisarão de um pouco mais de tempo, mas principalmente se você já tem um bom tempo com o Senhor, você já era para estar gerando frutos. Já era para estar gerando frutos. E então, mediante essa percepção espiritual, você começará a ter comunhão com o Senhor e Deus vai começar a despertar o seu coração para ver as coisas como elas estão acontecendo. Para ver as coisas como elas estão acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, recentemente eu ouvi de uma pessoa conhecedora, profunda conhecedora da área, ela falando que uma criança não pode ter contato com o celular até 3 ou 4 anos, agora eu não me recordo exatamente, mas é por volta de 3 ou 4 anos, não pode ter contato com a tela, não pode ter contato com a tela daquela forma. E você sabe da dificuldade que há, porque para muitos a tela, os desenhos, os filmes, as coisas que podem ser colocadas diante da criança, serve como um entretenimento para que essa mãe ou esse pai consiga conter ali os seus filhos. Não é?
Eu me lembro do tempo que eu tinha pouca idade e só era preciso o olhar do meu pai e da minha mãe para me conter, né? Alguns lembram disso aí, irmãos? Quem lembra disso? Só o pessoal mais velho. Aliás, irmãos, eu tinha, quando eu era mais pequeno, né, eu era garotinho, eu era orientado em casa, isso até ficou, né, em mim, né? Meu pai dizia assim com a minha mãe: meu filho, a gente não vai para a casa dos outros para dar trabalho. Isso foi tão forte na minha vida que eu chego para visitar, eu vejo as pessoas preparando ali um lanche, eu fico preocupado com aquilo, porque a minha criação foi muito forte nisso, né? Nós íamos na casa do nosso avô, só podíamos chegar lá depois do almoço, e bem depois. Por quê? Porque o alvo era visitar o nosso avô, e não dar trabalho, né? Era dar trabalho. E eu me lembro quando por exemplo, bebe-se água em casa. Alguém aqui teve essa orientação também? Só eu lá no Acre, irmãos? Só eu. Quem mais teve essa orientação? Não, vou ficar com vergonha aqui. Olha, tem mais gente. Isso acabou-se mesmo. Só o pessoal acima de 40 anos está levantando a mão aí, irmãos. Bebe-se água em casa. Chegou na casa da visita, do lugar que nós estamos indo visitar, não peça água. Não dá trabalho. Não é? Como é que é o tempo de hoje? Quero beber água. Não, a gente bebe lá na visita. Estou com fome. Não, come aqui não, menina. A gente come lá na visita. Esse mundo mudou, né, irmãos? Mudou. Mas nós temos que decidir o que nós vamos fazer. Mas eu me lembro que depois que eu recebi essa informação, sabe o que pode gerar? Isso já foi estudado e já provado já, tá, irmãos? Uma criança que tem acesso aos vídeos, às cores mudando, eu estou tentando transformar em explicação. Uma criança que tem acesso a vídeos que mudam toda hora, colorido, a criança não entende nada que está acontecendo, mas ela está ali atraída por aquelas cores e aquilo que vai mudando, e sons e tudo, dependendo da idade. Ela é forte candidata para ter um problema que precisa, dependendo, ser tratado, que é o TDAH. Falei certo? Falei? Isso aí. Por quê? Porque o cérebro dessa criança já foi condicionado a ser acelerado, porque a imagem, as cores, muda toda hora. Veja a diferença. Eu digo pelo meu tempo de criança, como é que era? Começava a brincar com um carrinho, aquele carrinho era o dia todo brincando com ele. Quando chegava algum coleguinha, mudava, que era o brinquedo dele que vinha. Mas não tinha o que hoje pode ter uma criança só fazendo assim com o dedinho. Os irmãos estão entendendo o efeito num cérebro que está se formando ainda? Está se formando. Eu quero lembrar que lá no Jardim do Éden não tinha nada disso. Alguém me perguntou: pastor, é tão bom tal bebida, né, refrigerante e tal. Eu digo: mas lá não tinha árvore disso. Isso aí foi coisa do homem. Aí ontem eu terminei, eu gosto desse assunto de alimentação, né? Eu gosto muito. E aí eu fui observar o que está acontecendo com a alimentação. Só para você ter uma ideia, por causa da alta dos preços, nem tudo é leite mais. Quem aqui buscou essa informação? O que está sendo usado, que era jogado fora, e agora está sendo usado. Ou seja, quando você for comprar leite, cuidado, porque tem lá o símbolo da vaquinha, tem uma bem colorido tudo, muito bonitinho tudo, mas o que tem dentro já não é mais leite. Não é mais leite. Ele foi aromatizado, foi colocado o corante e foi introduzido ali do leite só o soro e uma minúscula parte de leite.
E qual o efeito disso? Vai ter gente achando que está sendo nutrido e não está. Iogurte. Uma pilha que não carrega leite, só o soro do leite. Houve um tempo que o soro do leite era jogado fora. Agora está sendo usado quase como objeto principal, dependendo do tipo do produto. Por que eu estou contando isso? Porque a partir do momento que você recebe uma informação, não é? Quando recebi essa informação da criança que pode, o cérebro dela passar a ser afetado e ter ali um problema que depois vai ter que tratar, dependendo. Tem pessoas que têm TDAH que precisam tomar remédio, irmãos, dependendo. Não é o caso de grande parte, mas há casos sim. Imagina, aí eu fui de manhã cedo fazer o exame, né? Irmãos, eu fiquei horrorizado, eu fico numa crise. Eu até fico pensando, eu acho que eu tenho um problema com isso, eu fico me analisando, né? Sempre, toda hora. Irmãos, uma criança devia ter estourando 3 anos. E a criança ficou perturbando a mãe, perturbando. E só parou quando o dedinho ficou na tela. E a tela assim, ó, a criança. O bracinho curtinho e a criança. Estou fazendo de propósito grande assim. Claro que não foi assim. Mas animada toda hora. Qual a minha vontade naquela hora? Qual? Correr e falar com aquela mãe. Você ama seu filho? Você quer que ele estude sem problemas? Que ele assimile fácil a informação? Que ele tenha foco no que vai estudar? Toda mãe dirá, né? Sim, claro. Mas você sabe que isso não é possível, eu não fiz, não senti absolutamente. Não é possível isso. Dependendo, você não será nem bem recebido. Porque nós vivemos um tempo que até as melhores ajudas podem ser mal interpretadas. É ou não é verdade? Mas eu estou dando esse exemplo aqui para os irmãos, para dizer para você, preste atenção, meu querido, porque vai que alguém pensa, pastor, agora se perdeu. Por que é que eu fiquei incomodado ao ver aquele bebê com a tela assim? Porque eu tinha informação do que aquilo pode gerar. Sabe o que é que está faltando na igreja do nosso tempo, irmãos? A palavra de Deus entrar de tal forma que se torna a respiração da pessoa. Se torna o transpirar espiritual. De forma que quando andarmos na rua, nós podemos ver o que as pessoas não veem, pois não têm a conexão com Deus. O que o profeta recebeu, ele recebeu a palavra e ele soube agora distinguir o que era e o que não era, a partir da palavra de Deus. Portanto, se nós queremos a mudança, se nós queremos ver a transformação, a manifestação do Senhor, não é segundo a nossa ótica. O profeta recebe a revelação e o Senhor pergunta a ele, poderão viver esses ossos? Versículo 3. E ele não diz nada além de, eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Nós já abordamos isso, eu quero só recapitular o detalhe. O que está manifesto aqui nesse texto? O profeta não acrescenta o que pensa. Ele devolve para Deus, porque só Ele que sabe de tudo. Então,
o Senhor aqui ministra ao profeta, profetiza, e ele diz o que é que deveria ser profetizado. Quero deixar claro, nós temos a profecia maior, que é a Escritura Sagrada. Escritura. A Escritura Sagrada, que precisa ser profetizada nesse tempo, proferida. E assim, ele proferiu a palavra conforme o Senhor ordenou, versículo 7. Portanto, profetizei como me foi ordenado. E o que aconteceu quando ele profetizou? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Mas por que, irmãos? Porque a palavra que ele disse não era a palavra dele, era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. Por isso que não se abre mão. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter intimidade com Deus. A palavra de Deus já entrou no coração e você deve buscar essa comunhão de forma que você se mova cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, em nome de Jesus. E então, o verso continua, o texto continua, e se fez osso a osso, carne, nervos, pele, mas não tinha espírito. E então, no verso 9, ele disse, olha, profetiza ao Espírito. Veja que há um processo aqui. E esse processo de reconstrução, deixa eu explicar para você o que o texto está dizendo, em outras palavras. Para entender isso, irmãos, temos que falar do cumprimento dessa profecia. Quando o profeta viu e proferiu isso, Israel continuou no exílio. Estava no exílio ainda. Mas o Senhor estava despertando o profeta para ver como o povo estava e como eles deveriam estar. Somente por meio da palavra do Senhor proferida é que eles teriam a mudança. E aí você quer descobrir a mudança? Basta ler o texto de Esdras e Neemias. Aquele povo que estava cativo. O Senhor despertou o coração do rei para liberar os cativos, para que voltassem para a sua terra. O Senhor despertou o coração de Neemias e colocou no coração de Esdras que fosse auxiliar a Neemias. O vale de ossos secos agora se põe osso a osso, a pele, a carne e os nervos são postos. Mas há um processo. Você quer ver esse processo? Leia os dois textos, Neemias e Esdras. Muito arrependimento. Pastor, mas se profetizou já está bom. Não, meu irmão, olha só. Quando você prega o evangelho a uma pessoa, ela se converte. Ela se converteu. Mas agora tem que ser trocado o pensamento dela pela palavra, pensamento de Deus, que é a palavra de Deus. Isso se chama discipulado. Se é só proferir a palavra e já está bom, então não precisaria de discipulado. Tem que haver o que diz Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tem que acontecer. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito veio, ou seja, na profecia há um processo, há uma ordem, há um acontecimento, e essa ordem é: existe um profeta, existe uma pessoa que tem comunhão com Deus. Em nenhum trecho da Escritura você vai ver que o Senhor age diferente disso. O Senhor Deus salvou milhares e tem salvado milhares e milhões de pessoas no decorrer dos anos, das centenas de anos desde sua morte na cruz. Mas Ele chamou um povo ao arrependimento, e esse povo rendido, cheio do Evangelho, pregou o Evangelho. E esse processo continua acontecendo até hoje. Não existe obra de Deus sem almas rendidas, convertidas, valorizando a palavra de Deus em primeiro lugar. Valorizando em primeiro lugar o Senhor da obra. Honrando
aquilo que Ele nos entregou. E eu quero deixar claro aos irmãos, esse processo, ele só pode acontecer mediante a palavra. Eu me converti, e quando eu me converti, eu abri os olhos para olhar para a história do meu avô. O meu avô foi o primeiro a se converter, não havia ninguém antes dele. Meu avô, ele foi porteiro da Assembleia de Deus, chamava porteiro, não sei se ainda hoje é assim, mas deve ser. Foi porteiro da igreja, né? Ele ficava na porta auxiliando. Se converteu ele, depois a minha avó, e ali, em meio aos seus 14 filhos, se converteram também uma parte, a maioria, na verdade, uma parte permaneceu, outra parte depois se afastou, e depois Deus foi fazendo a obra. Hoje, a maioria dos familiares estão todos em Cristo. Da minha geração, existem 3 pastores, eu sou um deles. E tem um grupo lá da família, e a maioria, todos são crentes, servos de Deus. E nós estamos ali conectados sempre, nos unindo ali para orar por assuntos, e também tem um pessoal que não é crente, mas participa porque é da família. E eu me lembro que quando eu fui viajar do Acre para ir para o seminário, eu fui lá no meu avô ainda, ele estava vivo ainda, e eu me ajoelhei, contei a ele que reconhecia a graça de Deus, desde a geração dele, vindo sobre, e a graça do Senhor me alcançou também, e eu me ajoelhei e pedi que ele me abençoasse, pois eu iria para o seminário. Meus irmãos, como Deus foi bom com a minha geração, mas teve muita oração de quem veio lá atrás. Teve muita palavra de Deus, e eu não era crente, não entendia aquilo. Eu via que meu avô era da igreja, mas não me interessava por nada daquilo. Estava cego, pobre, cego e nu estava. Mas aprove o Senhor me salvar. Quero dizer para você que está aqui hoje à noite, que talvez você está cansado, desanimado, mas você precisa retomar a sua vida espiritual e se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, como o profeta Ezequiel. E você precisa retomar o seu arado, porque você tem uma geração aí à frente, e de você precisa sair a palavra de Deus sobre eles. Qual é a minha certeza de que meu filho servirá ao Senhor? Meus irmãos, a minha certeza está num Deus que ouve as nossas orações e que, se a sua palavra está em nós, eu tenho convicção da obra dele na minha geração. Não é o meu cuidado como pai, não é a força do meu braço, não, mas é o Deus vivo e verdadeiro que nos chamou a sermos profetas nesta geração, pregadores do Evangelho, aonde o Senhor chama os pecadores ao arrependimento. Então, eu tenho terminado cada mensagem mostrando um texto do Antigo Testamento ou do Novo, e aqui, nesse texto, o profeta não se desviou em nenhum momento do que o Senhor disse para ele falar. Agora, como que nós podemos fazer isso hoje? Você precisa conhecer o que Deus disse. E aí eu volto a dizer, irmãos, quando você termina de ler a Bíblia, se você está em comunhão com Deus, algo ali foi gerado em você. E eu estou dizendo em comunhão porque, se você tem lido para desencargo de consciência, pode parar com isso, se ajoelhe logo lá no seu local de leitura e se arrependa e peça perdão a Deus por estar lendo por ler. E agora, como um alistado no exército do Deus vivo, você vai ler dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu recebo na minha vida a palavra de Deus, eu vou ler ela agora, e eu creio que eu vou receber muito de Deus. É dessa forma, irmãos. Eu digo a você que há um vale de ossos secos ao nosso redor, sim, porque aonde eu vou tem alguém que não conhece Jesus, e este é o vale atual do nosso tempo, do Novo Testamento.
como está a sua vida, como está a sua família. E sem a palavra não há como chegar. E eu quero encerrar lendo Deuteronômio 28. Abra aí rapidamente, eu quero ler com você alguns trechos do texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28, texto muito conhecido, que é sobre as bênçãos e as maldições. Aí observe, capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente, todos estão comigo? Pastor, está rápido demais. Vamos lá, irmãos, pode abrir aí. Deuteronômio 28. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados os teus na tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, e se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos fugirão à tua vista. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo no celeiro e em todo o empreendimento da tua mão. O Senhor, o teu Deus, te abençoará na terra que te dá. Agora, veja a partir do versículo 15. Se porém, repita, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, o teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te afligirão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, das tuas crias, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor te enviará praga e confusão e ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Veja, se você se desviar, se você não cumprir, e aqui eu gostaria que você focalizasse o seguinte entendimento: se você permanecer na palavra, é esse o entendimento que eu gostaria que observássemos. Se você permanecer na palavra que eu disse, eu vou cumprir aquilo que eu tenho prometido. Mas veja, não é querer o cumprimento distante do compromisso de viver na palavra do Senhor. Você sabe que a ênfase aqui é cumprir a palavra que o Senhor disse. Versículo 1 do capítulo 28, mais uma vez. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardares todos os mandamentos que hoje te ordeno. Muito bem. Agora, eu disse que era para encerrar, irmãos, desculpa, mas vamos lá. Mateus, no capítulo 7, por gentileza. Mateus, no capítulo 7, o versículo 24. Antes de lermos o verso 24, eu quero, por exemplo, quem tem a Bíblia Thompson, está em vermelho as palavras de Jesus. No capítulo 5 começa as bem-aventuranças, não é isso? Mateus, no capítulo 5, aliás, abra no capítulo 5. Você trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, traga, viu? Principalmente se você é crente. Não, pastor, tem um aqui no aplicativo. Meu irmão, traga a sua Bíblia. Vamos lá.
No capítulo 5, o título aí é as bem-aventuranças. No verso 1 começa o sermão, e aonde Jesus ele dá uma caminhada em toda a lei. Ele fala dos principais temas da lei, as orientações da lei a respeito do pecado. Só que agora ele fala de forma profunda e chama o povo a cumprir a palavra do Senhor. Muito bem. Aí no final do sermão, onde é que está o final do sermão? Final do capítulo 7. O sermão das bem-aventuranças termina aí no capítulo 7. São 3 capítulos. Veja o que ele diz no final, depois de falar tudo o que ele falou. Versículo 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Agora, ouvindo a sua voz, só para poder fincar assim no coração. Ouvindo a sua própria voz. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. E ela caiu, repita, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meu Deus. Versículo 28. Terminando Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas do seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Eu li esse finalzinho só para deixar claro para você. Esse trecho é o final do que ele começou no capítulo 5. Corra não, preste atenção, não corra não, viu? Se você proferiu aí no seu coraçãozinho, lá vem o pastor ler as bênçãos e as maldições do Antigo Testamento. Lá o texto diz: se atentamente ouvires a minha voz e cuidares em cumprir. Em resumo, o que está dizendo? Sua casa não vai ser destruída. É ou não é? Tudo que você fizer, Deus vai abençoar. Se você se desviar da minha palavra, as maldições. Qual é o resumo lá? Sua casa vai ruir. Vai ao chão. Por que eu digo, eu sempre digo assim, de vez em quando, aliás, eu digo, corra não, porque o coraçãozinho do homem, que sorrateiramente quer enganar o ser humano, nessa hora tenta dizer, não, sair não, rapaz, ouve isso não, rapaz, tu está bem, olha, tua mãe te ama, né? Qual é a mãe que não ama o filho, né? Sua esposa te ama, não tem mais a mãe, né? Sua esposa te ama, teus filhos também, olha, veja. Mas lá no coração, a pessoa ouve, mas ela não quer papo com o cumprir. Não é só ouvir, irmãos, é cumprir, ser de cumpridores. Veja, no verso 24, portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, Mateus 7, 24, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Por que ele foi prudente por construir sua casa sobre a rocha? Irmãos, o homem que não ouve a palavra, ele é chamado aqui no texto de insensato, versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia.
Irmãos, por que é insensatez para o que não cumpre? Para pensar em insensatez. Quem é que ele vai colocar dentro da casa que ele construiu sobre a areia? Quem é? Família dele, irmão. Vou falar para você, como o meu coração já viu isso acontecer, não está escrito, porque eu lidero um ministério que visa restaurar o ministério dos homens. O ministério masculino, qual é? O homem precisa ser governador da sua casa, governar de forma tal que a esposa se sinta como a igreja se sente em relação a Jesus. E para que isso aconteça, não é de qualquer jeito, tem que haver muito arrependimento, busca ao Senhor, ouvir a palavra, caminhar, pedindo a Deus misericórdia, porque, irmãos, o ministério dos homens é o ministério que vai sarar a família. O contrário, você sabe que existe, não é pouco. Meus irmãos, quantas centenas de pessoas eu já atendi, e o problema se resumia na figura do pai. O pai não abraçou, nem mesmo esteve perto. O pai só cobrava ou se separou e fez lá um monte de doideira e aquilo marcou a criança. Seja por ausência, ainda que presente, mas ausente no coração. Ou seja, por ausência, por ter fugido. Irmãos, os homens são campeões em fugir. Fogem. O primeiro que fugiu foi Adão. A voz de Deus ecoou e ele fugiu para o meio das árvores. E nessa fuga, você já ouviu, né? E o seu pai, ele foi comprar pão, voltou mais. Quem aqui já ouviu uma história dessa? Aí muda, né? Comprar um jornal, comprar pão, ou então cigarro, não voltou mais, fugiu. Você não vê uma mãe abandonando, mas você vê homens abandonando a família. É muito raro, irmãos, uma mulher abandonar uma casa. Aliás, quando um casal está em luta, normalmente a mulher está lá acreditando que vai dar certo. O homem está nem aí. E quando a mulher desiste, eu não me lembro quando ela voltou atrás. Foram poucas vezes, mas quando ela disse, não quero mais, aí, meu irmão, só o milagre. Aí, nessa hora, eu me coloco diante de Deus pedindo, Senhor, que eu seja encontrado como profeta Ezequiel e que o Senhor me dê a palavra do Senhor e que a palavra do Senhor aqui nesse gabinete ou aonde eu estiver para ajudar o casal, né? Pode ser também que eu precise ir à casa deles por alguma situação e que a palavra de Deus ecoe sobre o coração dessa pessoa. De vez em quando eu ouço, né, pastor, mas aquilo que o senhor falou se cumpriu do jeitinho, pastor. Não fui eu, não. Irmãos, quando uma pessoa me procura pedindo conselho, eu não falo o que eu penso. Aliás, nós não fomos chamados a pensar. Quando eu falo isso, o pessoal fica assustado. Rapaz, viu como aqui está errado? Ele não quer que a gente pense. Nós não fomos chamados a pensar, irmãos, nós fomos chamados a crer. Quando alguém diz assim, eu penso, aí está lá a palavra de Deus e ele está dizendo para Deus, mas eu penso diferente. Não, diz a Bíblia que tem que orar sem cessar, mas você ora conforme puder. Meus irmãos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Porque o que nós estamos precisando, todos os dias da nossa vida, é observar o que é que nós estamos fazendo, se estamos ouvindo a palavra do Senhor e cumprindo a palavra do Senhor. Porque que o que ouve e obedece é prudente, porque ele não coloca a sua família se não for numa casa que não vai cair. Esse é prudente. O que é o prudente? Ele analisa, pensa, observa
e ele constrói uma casa que não cairá, porque o bem maior dele vai estar dentro dessa casa. Quando eu citei aqui sobre o abandono, a fuga dos homens, e que as mulheres não abandonam com facilidade, eu estou falando sobre a insensatez, que não vê o que vai acontecer com os seus familiares. Meus irmãos, como nós somos muitas vezes egoístas, tomamos decisões visando nosso próprio bem-estar e esquecemos que de nós depende muita gente. Muitas vezes o bebê, irmão, um bebê só se alimenta se a mãe pegar a ideia de mamar. Imagine agora ela decidindo, não quero mais saber. Aliás, você já viu isso acontecer? Isso acontece muito no meio das pessoas de grande poder aquisitivo. Ela contrata uma babá, desmama a criança porque ela não quer que haja interferência na sua estética. E você sabe que o período da mãe e a criança é um período de conexão que Deus criou. Tanto é que até os 6 meses, uma criança que não foi amamentada, é claro, irmãos, acontece esse problema de saúde ou dificuldade, a criança não quis mamar desde o começo por uma série de situações. Foi o nosso caso, né? O meu garoto quase que não começa a mamar naturalmente. A enfermeira ainda disse, não, nós vamos auxiliar então aqui com complemento. E eu orando, Senhor, tem misericórdia. O menino mamou, foi 1 ano e... Irmãos, esse mamar desse menino pegou mesmo, né, rapaz? Porque o menino já está maior do que eu. Eu fui inventar de lutar com ele outro dia, né? Ele chega todo se sentindo lá em casa do jiu-jitsu. Hoje, pai, eu derrotei fulano, faixa azul. Destaque que eu acho que o faixa azul estava deixando ele ganhar, né? Hein, Genivaldo, né? Sabe lá, né? Aí ele chega, eu fui inventar outro dia de brincar com o garoto. Rapaz, o menino pegou forte no braço, que eu digo, eu não posso deixar de perceber aqui, né? Mas ele mamou bem, né? Mamou bem. Você já viu situações que a criança tem muitos problemas de saúde, porque ela precisava do leite e ela não teve. Então existe problema, dificuldade sim, mas eu estou falando sobre aquela pessoa que escolhe, né? Eu já ouvi histórias que a babá que teve desde bebezinho cuidando é que se tornou a mãe. Quem aqui já ouviu essas histórias? Que é considerada até a mãe. Então, existe essa situação, por quê? Porque a pessoa entrega a si mesma, irmão, vai sair de tudo. Qual é o chamado de Deus? Que sejamos sensatos, que nós possamos sair daqui hoje. Deus me deu uma família, eu vou cuidar da minha família. Sabe como é que você vai garantir cuidar dela? Ande na presença de Deus, ouça a voz de Deus, busque a Deus. Pastor, o senhor falou tanta coisa, minha cabeça está rodando. Não, irmão, é simples. Joelho no chão, coração rendido, dizendo, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. E eu tenho certeza de que você vai conhecer a Deus, de com Ele andar. A Escritura está na nossa mão, que ela esteja no nosso coração e que nós sejamos encontrados sensatos, porque temos ouvido a voz de Deus. Fique de pé no seu lugar. E eu quero convidar você à oração nessa hora. Você que está conosco, deseja aceitar a Cristo como Senhor